Queridos companheiros do Mimico Quitlam Society, também todos os outros participantes, sejam muito bem-vindos. Antes de darmos início à palestra do companheiro Aníbal, nós vamos relembrar que o Mimico Quitlam Society, que é um centro espírita na região de Vancouver, no Canadá, na cidade de Coquitlam, tem um atendimento fraterno. O atendimento fraterno pode ser presencial, aqui na casa, ou também virtualmente. Para mais informações, basta fazer contato conosco através das mídias sociais ou através de algum de nós. E também gostaríamos de avisar que o Centro Espírita, que o MEMEI, vai continuar aberto durante o mês de dezembro e janeiro. No mês de dezembro, no final do ano, terça-feira cai no dia 23, cai no dia 30 de dezembro, mas a casa vai estar aberta regularmente para palestra, atendimento fraterno, passe. Nós só não vamos ter os estudos do Livro dos Espíritos e evangelização. E em janeiro, a partir do dia 6, segue normalmente, retornando os estudos. Então vamos lá. Vamos receber agora, oficialmente, o companheiro Aníbal Albuquerque, que está com a gente esse ano virtualmente, lá de Fortaleza, no Ceará. Ele é do Grupo Espírita Paulo Estevão. Ano passado ele esteve conosco presencialmente, aqui na nossa casa. E hoje, terça-feira, dia 9 de dezembro de 2025, o Aníbal vai trazer para nós, nesse mês onde a gente celebra Jesus, seu nascimento, celebramos o Natal, tantas vibrações positivas, ele vai conversar conosco sobre o tema Ele Vive. Convidamos o Fábio para fazer a abertura com leitura e oração. Boa noite, Aníbal. Mais uma vez, muito obrigado, né, por se dispor. Boa noite, pessoal online. Boa noite a todos aqui presentes. Eu vou fazer a leitura do texto número 7 do livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Pelos frutos. Por seus frutos os conhecereis. Jesus, Mateus 7,16. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vestudez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que consegue realmente a verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou pelas expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. E assim, queridos amigos, após a leitura desse lindo texto, convido a todos a acalmarmos nosso coração, apaziguarmos nossa mente, e assim, nesse estado, agradecermos ao Divino Mestre Jesus, a Meimei, nossa mentora, e a todos os espíritos que nos acompanham nessa jornada, que iluminem nosso palestrante da noite, os inspire e que também nos envolvam no ambiente de paz, reflexão, harmonia, para que possamos refletir, absorver o conhecimento trazido por nosso querido amigo nessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Com você agora, querido Aníbal. Agradeço, Fábio. Só uma pergunta. Eu vou até 19h30, não é isso? Exato.
Pode ser um pouquinho, né? Pode passar mais um Pode ser pouquinho. os 30 minutos a partir de agora. Isso. 30 minutos a partir de agora, como disse a Aline. Obrigado. Ou seja, aqui meia-noite e pouco também, né? Todos os horários. Tá certo. Amados irmãos, Pode muito terminar boa antes. noite. Hã? Se tiver com sono, você pode terminar um pouquinho antes, viu? Então, pode ser Tá 29 minutos. bom. Não, tudo bem. Amados irmãos, muito boa noite, né? Aos que estão ao vivo nesse momento, presentes no Meimei Coquitlam Society, bem como aqueles que estão em outras localidades assistindo nesse momento virtualmente ao vivo e aqueles que estarão a posterior vendo esse conteúdo. É um prazer mais uma vez estar junto de vocês, onde inicialmente eu desejo logo um Feliz Natal, né? E aí lembrando, né, Natal, nascimento do Cristo, que deriva da palavra, como também deriva natalício, que tem a ver com nascimento, e a Aline comentou, dezembro é um mês diferente, é um mês em que a própria espiritualidade percebe toda uma psicosfera diferenciada, a todo um magnetismo diferente. E não poderia ser diferente, né? Não pelas festas, ou presentes, ou estarmos finalizando um ano para começar o próximo, não. Mas sim, é porque a espiritualidade do nosso planeta tem como um momento muito especial, um momento marcante. E para falar desse tema de hoje, ele vive, para que ele possa estar presente em nossas mentes e corações, estar presente em nosso dia a dia e principalmente como os Espíritos nos revelam em O Livro dos Espíritos, ele como nosso modelo e guia, para que possamos nos guiar, despertar. Eu vou trazer algumas reflexões de alguns personagens da história baseado num texto escrito pelo espírita Pedro de Camargo. O título do artigo dele, dessa página doutrinária publicada pela FEB, é Cristo nasceu onde e quando? E é interessante que ao longo da sua narrativa, em que ele vai usando perguntas e respostas com a sua criatividade, ele vai analisando o contexto do nascimento do Cristo, utilizando justamente a entrevista como recurso literário. E aí a gente vai ver ao longo dessa narrativa que a gente vai também refletindo em nossas vidas, para saber nós conosco se realmente Cristo nasceu. O primeiro personagem que ele apresenta é justamente Maria de Magdala. Na sua narrativa ele diz o seguinte: perguntemos a Maria de Magdala onde e quando Jesus nasceu. Pois nasceu em Betânia, cheia de pureza e santidade. Despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Olha quanta beleza, né? Essa pureza e essa santidade despertou nessa mulher um valor inestimável, que o passou a acompanhar, e a igreja a reconhece como também uma das suas pregadoras, das que trouxe, foi a primeira, né? O amor e a devoção que ela tinha pelo Mestre, por Jesus, que nasceu em sua vida, era tamanho que ela não se contém
e no domingo ela vai procurar untar de óleo, de azeite, o corpo do seu mestre. E é a primeira pessoa que o vê em espírito, em perispírito, que procurando tocá-la, ele pede que ainda não, porque ele não estava puro, ele não tinha subido ao Pai. Então, disso, o autor vem nos falar, perguntando a Francisco de Assis, onde ou o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus. Já numa época bem mais distante, e a resposta que ele traz falaria: Jesus nasceu no dia em que na Praça de Assis eu entreguei minha bolsa, minhas roupas e até meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. A gente está trazendo algumas figuras, mas a gente vai se lembrar também de quantas outras menos conhecidas. Jesus foi um divisor de águas, como o cobrador de impostos Zaqueu, cuja música de Tim e Vanessa, do Gladson Lage, nos traz com muita poesia a beleza desse nascimento de Jesus em sua vida. Da mulher do poço, que também, e de tantos outros. Que a gente possa pensar nessa época de nascimento, essa psicosfera, onde muitas pessoas até nem gostam do mês de dezembro, do Natal, porque dizem assim, eu já ouvi pessoas falando assim, eu não gosto da época de Natal porque tem pessoas que passam o ano todo de cara fechada, amarrada, que não falam com a gente, que são sisudas, e nessa época são festivas, são simpáticas, são calorosas. E aí eu penso o seguinte, olha que interessante isso, é justamente a magia do Natal, a magia do nascimento de Jesus, essa psicosfera, essa festa espiritual que há, fazendo com que estas pessoas sejam despertadas. E o melhor ainda é que esse despertar continuasse ao longo dos demais meses, no próximo ano. Não fosse somente em dezembro, mas já é uma semente que é lançada. E aí, continuando o texto de Virgílio, ele traz um outro personagem muito marcante. Ele pergunta o seguinte: perguntemos a Paulo de Tarso quando se deu o nascimento de Jesus. E ele nos responderá: Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira eu passei a enxergar um mundo novo quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Como é interessante a psique, a personalidade de Jesus, que percebia o valor intrínseco por trás daquele homem tão inteligente, tão ferrenho, que estava indo ali para Damasco para prender cristãos. Mas sabia também que se Cristo, se Jesus, de alguma forma lhe tocasse, nascesse em sua vida, aquele homem seria um grande divulgador. É um grande convite para cada um de nós, para que Cristo, para que Jesus
possa nascer em nossas vidas, ou até se já nasceu, que nós possamos lembrar de quando isso se deu, ou como isso se deu. Se ainda não aconteceu, que a gente possa estar atentos, vigilantes, para que não percamos a oportunidade. Um outro personagem na história que nos apresenta o autor perguntemos a Pedro, quando se deu o nascimento de Jesus? E ele nos responderá. Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu havia negado o Mestre. Foi nesse instante que acordou a minha consciência para a verdadeira vida, porque o Mestre já havia lhe revelado que ele iria fazer isso. E Pedro, a rocha, a sustentação, o alicerce, ele amava demais o Senhor. Mas naquele momento ele estava tão perturbado que ele negou conhecê-lo. E na terceira vez que isso se deu, quando ele conectou o fato da sua negação, do galo cantar e o que o mestre havia lhe dito, ele cai em si. E naquele momento, segundo o depoimento do autor, Cristo nasceu. Ali ele se mostra com muita força. É interessante outro personagem, também discípulo, Tomé. Então perguntemos a Tomé onde e quando Jesus nasceu. E ele nos responderá: Jesus nasceu naquele dia inesquecível em que ele me pediu para tocar as suas chagas, e me foi dado testemunhar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quanta beleza esse despertar. E às vezes a vida nos faz isso. Às vezes a gente passa por situações, às vezes até déjà vu, cenas que eu já vivi, e quando elas acontecem, ou às vezes um acidente, um risco, uma iminência de perder a vida, a gente desperta. A gente acorda a gente acorda. O Mestre nasce em nossos corações. E passamos a ter um outro contexto, um outro cenário, uma outra vida. É um novo divisor de águas. Não foi diferente com Judas Iscariotes, que imaginava, na sua concepção, de todas as falas que Jesus trazia, de falar de ser um rei, do seu reino, de seus soldados, acreditava ele que no momento em que se consumasse aquela traição, Jesus ia trazer toda a sua força, todo o seu exército, para mostrar o seu poder. E quando ele viu, diante de tudo que aconteceu, após o beijo e a prisão, o autor perguntemos a Judas Iscariotes quando se deu o nascimento de Jesus. E ele nos responderá: Jesus nasceu no instante em que eu assistia o seu julgamento e a sua condenação. Compreendi que Jesus estava acima de todos os tesouros terrenos, porque ali ele viu o reino que Jesus tanto falava, do amor, do perdão,
do oferecer a outra face. E Judas ficou tão perturbado com aquelas cenas que ele vivenciou, que ele viu, que ele foi devolver o dinheiro recebido. Tamanho o seu arrependimento. E não sendo aceito, ele, tão desorientado, abrevia a sua vida. E esse momento de retirar-se da vida material de uma forma tão brusca, de uma forma tão abrupta, tocou Jesus. Tanto é que o Espírito Maria Dolores, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, sob o título de Amor e Perdão, no livro Coração e Vida, nos traz um lindo relato de um diálogo que Jesus tem com Maria de Madalena. Naquele domingo, como eu comentei, que ela queria tocá-lo. E ele disse que ele não poderia ser tocado porque ele ainda não havia subido ao Pai, aos céus, mas sim descido muito, muito abaixo. E aí Maria pergunta, mas por que, Senhor, não posso te tocar? E nesse belíssimo texto, nessa poesia, nos revela o seguinte: Senhor, onde estivestes? E ele diz, Maria, eu ainda não fui ao alto, eu nem me elevei sequer um palmo à luz do firmamento, pois quem ama não consegue achar o céu de um salto. Ao invés de subir aos altos esplendores, desci. Mas desci muito aos reinos inferiores. Despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Embora visse além a luz sempre mais linda, sentia nesse alguém um amado companheiro em crises de tristeza e de loucura. Fui à sombra abismal para a grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me reconhecer, demorei-me a afagá-lo e pouco a pouco consegui que ele, enfim, pudesse adormecer. Senhor, interrogou Madalena, quem é o amigo que te fez descer antes de procurar a luz do Pai? Mas Jesus replicou em voz clara e serena, Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo que cai. Antes de me altear a celeste alegria, ao sol do mesmo amor a Deus em que me te elevas, vali-me após a cruz das grandes horas mudas e desci para as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Então essa passagem é belíssima, nos mostra a solidariedade que grandes espíritos têm por todos que estão sofrendo, que estão em dor. É um despertar para todos nós. Semelhante aconteceu, o autor nos traz com relação a Bezerra de Menezes. Artigo, ele fala o seguinte: o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus? E ele nos responderá: Jesus nasceu no dia em que eu descia as escadas da Federação Espírita Brasileira. E um homem se aproximou dizendo: vim devolver-lhe o abraço que me deste em nome de Maria, porque renovei a minha fé e a confiança em Deus. Foi naquele instante que percebi
a sua misericórdia e o seu imenso amor pelas criaturas. Mas para que a gente possa compreender essa narrativa, é preciso entender, e isso a gente encontra na biografia de Bezerra, ele, à época, como presidente da FEB, após a palestra de sexta-feiras lá no Rio de Janeiro, na sede histórica da FEB, né, a primeira sede, vinha ele descendo também as escadas e é abordado pelo homem, que ele percebe abatido, fraco, e esse homem o aborda pedindo desculpa. Mas Bezerra era conhecido como médico dos pobres e diz: Bezerra, eu venho pedir tua ajuda. Estou desempregado há meses. Diariamente saio de casa cedo à procura de emprego e não tenho conseguido. Estou cansado. Deixei em casa a esposa e filhos com fome, doentes. Inclusive eu, se o senhor pegar na minha fronte, verá que eu estou febril. E eu te peço ajuda. Bezerra, emocionado, com lágrima nos olhos, coloca as mãos aos bolsos do paletó, e de lá só sai moedas para pagar o bonde. Bezerra, olhando para aquele homem, compreensivo da sua situação, o abraça e lhe pergunta se ele acredita em Maria. Se acredita em Jesus. Pois chegando em casa, abrace sua esposa, e assim o fez. E nesse momento, na semana seguinte, na sexta-feira, quando ele vai retribuir o abraço, ele revela que na noite que Bezerra o acolheu, na semana anterior, ele milagrosamente, chegando em casa, depois de abraçar a esposa e os filhos e orar, eles vão dormir pela primeira noite sem fome. E de manhã cedo, como ele sempre fazia, atrás de emprego, no primeiro lugar que ele bate a porta, uma padaria, ele consegue um emprego. O patrão, vendo naquele estado fraco, de fraqueza, desnutrido já, lhe manda lhe dar comida e pede que ele retorne no dia seguinte para ser o seu primeiro dia de trabalho. E foi por isso que ele foi retribuir, na sexta-feira seguinte, o abraço que havia recebido de Bezerra. E Bezerra se emociona com a história que ele conta. Então é interessante que a gente sempre vai encontrar respostas. O cuidado que o Mestre tem por cada um de nós. E por último, para concluir, nada mais, nada menos do que a sua genitora, do que Maria, ao qual a música Ave, de Tim Vanessa, é algo inspirado demais, quando nos revela que é um espírito iluminadíssimo, que vem receber em seu corpo aquele espírito, o nosso mestre, o nosso guia e modelo. Então, o autor termina falando assim: perguntemos finalmente a Maria de Nazaré onde e quando Jesus nasceu. E ela nos responderá: Jesus nasceu em Belém, sob as estrelas que eram focos de luzes, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando segurei em meus braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei maior do amor. Lembremos sempre, então, como nos fala Paramahansa Yogananda, como nos falam os Espíritos ao nos trazer-lhe como modelo e guia. E com isso eu deixo a minha mensagem de Natal aos irmãos do Meimei Kirtland Society, a todos aqueles que nos assistem a posterior. A realização espiritual de Jesus não deve ser admirada como uma exceção, mas como um exemplo daquilo que todos estamos
destinados a alcançar e a realizar, pois tal, aqui agora é complemento meu que aprendi com a doutrina, pois qual é a lei de progresso. Somos fadados a sermos seres de luz também. Então ele não é uma exceção, é um exemplo e guia. Eu desejo muita paz, muita luz, amados irmãos, e com a prece, celebrando esse momento de felicidade, de luz, que não guardemos somente o menino Jesus, mas lembremos de toda a sua trajetória, de todo o seu exemplo, do que ele nos trouxe, do que ele nos guia e do que ele nos traz como exemplo. Que possamos, Mestre, ter o Senhor como referência. Que seja uma referência próxima, para que possamos, no dia a dia, nos inspirar, inspirando-se em tua jornada, ela possa se fazer presente em nossa jornada. Desta forma, o teu nascimento, a tua vida, os teus passos, possam nos guiar rumo à luz. Muita paz, muita luz. Feliz Natal, feliz nascimento. Tudo de bom e de bem. Paz e luz.